Paz do Senhor! Como estão todos? Espero que estejam muito bem e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus ou da didática no Ministério Infantil Cristão. Aprendemos ou estivemos compartilhando com todos vocês na aula passada sobre o caráter, sobre o desenvolvimento desse caráter dentro da esfera cristã, dentro das nossas responsabilidades como professores, ministros do Evangelho na área infantil. E acredito que deve ter sido proveitosa essa nossa aula passada e tenha também acrescentado na vida ministerial de cada um de nós, porque precisamos, diante dos desafios do momento, que cada momento apresenta um desafio diferenciado, sempre existe algo desafiador no desenvolvimento ali do ser humano, no desenvolvimento das pessoas que nos cercam, nossos filhos e também as crianças que nós estamos incumbidos de estar ali colaborando no desenvolvimento dessa criança. Então, diante desses desafios, tudo o que vem a ser bom, e eu acredito que ele acrescenta, eu acredito que isso aviva, eu acredito que essa troca de experiências e de demonstração, assim, às vezes de um recurso, de uma palavra, eu acredito que tudo vem a beneficiar, porque nós estamos, vamos dizer, no mesmo barco, estamos no mesmo objetivo, né? Temos em comum, só trocamos o endereço, muitas vezes, como é comum falar. Porém, as necessidades são muito iguais, muito parecidas, muito semelhantes e muitas vezes nós pensamos, a tendência é pensar que só eu estou passando por isso. Será que é só na minha igreja que acontece isso, na minha comunidade, na minha classe? Será que é só eu que tenho esse problema? Será que é só eu que tenho essa dificuldade? Será que é só eu que encontro essa barreira? Será que o problema é comigo? Então, muitas vezes nós nos desencorajamos, vamos dizer, desanimamos, porque a tendência é achar que tudo o que acontece de ruim e as dificuldades é só ali onde nós estamos. Mas não, as dificuldades elas são, como falei a princípio, só mudam o endereço, mas elas são as mesmas. Os desafios, que eu não digo nem que são dificuldades, os desafios eles continuam sendo os mesmos e cada vez com uma intensidade maior, e cada vez mais nós precisamos da graça, da unção, da sabedoria, do discernimento, do direcionamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo, nos orientando, nos dando o norte correto, porque às vezes aquilo que é bom, né, e está dando certo para uma pessoa, pode não dar certo para mim, né? Pode não dar certo, não é aquela necessidade que tem naquele momento, no meu contexto, no meu núcleo, ali no grupo de crianças que eu estou ali desenvolvendo no trabalho. Então, para tudo isso, nós precisamos do discernimento. Nós precisamos ter essa temperança, esse equilíbrio ministerial para compreender a cada dia e visualizar os desafios de uma forma que eu venha ter essa fé que realmente o Senhor está no controle das situações, o Senhor está no controle do que está acontecendo ali, essa dependência de Deus, essa dependência do seu Espírito, da sua orientação, isso é muito importante. É muito importante. Nós não fundamentamos o ministério cristão na sabedoria que nós adquirimos a nível, vamos dizer, secular. Eu jamais posso, não que o secular esteja errado, não. Todos nós precisamos cada dia mais ter conhecimento, nos capacitar dentro das nossas possibilidades. Porém, tudo nessa terra ele é limitado.
Eu sempre digo isso, sempre vou dizer, tudo é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Então, diante de desafios que nós vemos assim, que não tem como avançar, como modificar situações, ali entra a dependência do Espírito Santo de Deus, a dependência plena de estar realmente fundamentado na rocha, aguardando que Ele venha entrar com socorro, que Ele venha entrar ali com a modificação de situações, e mesmo que as situações não modifiquem, o importante da fé é isso, é crer plenamente que nós estamos no caminho certo, que nós estamos realmente na dependência de Deus. Essa dependência de Deus, às vezes nós confundimos, né? Nós confundimos a dependência de Deus porque é fácil estar na dependência de Deus quando tudo está caminhando exatamente como nós queremos, como nós programamos, como nós fizemos ali a programação de vida deve ser essa. Mas quando as situações adversas, digo, dentro da educação, aqui tudo que eu estou falando é referindo-me ao contexto educacional, né? A tudo que envolve ali a educação cristã, aquele momento que nós estamos ali desenvolvendo com a criança o trabalho de pregar o evangelho, de levá-la ao Calvário, de levá-la ao conhecimento pleno da grande salvação que há em Jesus Cristo. Esse contexto, quando nós estamos dentro desse contexto e planejamos e sai exatamente como nós estamos planejando, é muito bom. Mas quando as coisas já não estão no nosso controle, a tendência é às vezes a frustração. Talvez eu não fui chamado, talvez não é esse o lugar que eu deveria estar, talvez eu não tenho capacidade e tantas coisas que o inimigo começa a querer fazer ninho na nossa cabeça, né? Está querendo fazer que isso realmente fique ali trabalhando na nossa mente. Mas o Deus, né, de todo entendimento, Ele guarde o vosso entendimento, diz a palavra de Deus, e que o nosso Deus guarde o vosso entendimento, porque esse é muito importante estar guardado. Por isso nós temos ali a armadura de Deus e o capacete da salvação. No topo da nossa vida precisa estar Jesus Cristo, né? Protegendo a nossa mente, protegendo essa parte que tem aí o controle nas nossas emoções, no nosso dia a dia, na nossa linguagem, nas nossas ações. Está aqui o que comanda tudo isso. Então, por isso que no topo está a salvação, o capacete da salvação. Estamos firmados na salvação. Você estando certa e certo da sua salvação em Jesus Cristo, você sabe exatamente que as coisas não estão saindo do jeito que você quer, do jeito que você planejou, mas que Ele tem a supremacia, Ele tem o controle de todas as coisas. Então descansa, descansa no Senhor, confia nele e Ele sabe exatamente colocar tudo na ordem correta, como Ele quer. Mesmo que para você pareça que não está saindo como você planejou. O importante é estar dentro dos planos que Ele tem para cada um de nós. Essa semana eu falava isso com alguém justamente sobre o ministério, né? Vários ministérios, não só o ministério infantil, é você ter descanso, descansar e saber exatamente que você está no lugar que o Senhor te colocou. E como vou saber se realmente estou no lugar que Deus me colocou? Você tem paz. Esse é o diferencial. Vejam bem, há um diferencial. Não é que eu não vou me preocupar com as situações que estão acontecendo. Isso não é humano. Nós somos humanos. Nós não podemos, não vou me preocupar, não, porque estou descansada. Não existe. Todos nós ficamos apreensivos diante de uma situação que não está trabalhando, funcionando exatamente como nós queríamos. Isso é normal? Isso é normal. Mas ao mesmo tempo que as coisas não estão funcionando como você queria, na sua visão, você tem paz. Tem paz no seu coração. Algo fala com você e diz assim, não te preocupa. Eu estou no controle. Se está saindo assim, é exatamente assim que deve ser.
acalma o teu coração, te tranquiliza. Então, essa paz te dá a certeza que você está exatamente no lugar onde Deus te colocou. Essa paz você precisa ter. Então, conte com a fé, com a esperança, com o amor, com o revestimento. Conte aí com realmente uma vida de dependência plena do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa dependência ela é necessária, porque quando você depende de Deus, as coisas não te assustam, né? Elas não ficam criando dúvidas, não. Fica tudo muito claro que está Deus trabalhando do jeito dele, né? E você descansa e espera o momento que Deus manda você agir, né? Ou pede para você ficar só em silêncio, só aguardando. Então, essa comunhão é importante. Por quê? Estou deixando essa palavra para você nesse dia aqui que é da nossa aula. Senti de passar essa palavra para cada um de vocês nessa tarde, né? Eu estou aqui à tarde preparando esse material para você. Eu não sei que hora, qual o tempo, qual o momento que você vai visualizar esse vídeo, mas a palavra que eu quero deixar para você é essa: perseverança, fé, descansar no Senhor e crer que Ele está cuidando de tudo. Certo? Isso não quer dizer se jogar nas cordas, não tô nem aí não. Já falei anteriormente, não é natural. Isso não é natural. Nós estamos ali, oh meu Deus, o que vai acontecer? Senhor, entra com a provisão. Senhor, tu sabes do que eu preciso. Tu sabes, Senhor, as minhas necessidades. Então, essa colocação é muito importante diante de Deus. E batei e abrir-se-vos-á. Então, é um descanso, mas ao mesmo tempo você está demonstrando a Deus que você precisa de uma intervenção de Deus nessa necessidade. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha renovar sua vida, que o Senhor venha renovar suas forças, que o Senhor venha renovar a esperança no seu coração neste momento e se prepare para grandes coisas que o Senhor quer fazer através da sua vida. Muitas crianças precisam entrar num tema muito importante, que é o tema que nós vamos tratar hoje, que está aí no enunciado, que nós vamos falar o quê? Sobre missão. Uma criança que é moldada, o seu caráter cristão, né? Ela tendo ali a compreensão do que ela pode, do que ela não pode, do que ela deve, principalmente a criança que ela é preparada para a missão, ela aprende a criança que deseja colaborar, uma criança que tem desejo de compartilhar, uma criança que não é egoísta, ela aprende a ser voluntariosa. A criança, quando ela é inserida no contexto missionário, ela tem uma perspectiva diferenciada do que é servir ao Senhor. Por quê? Porque lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ali na ascensão de Jesus, né, diz aqui, ó, aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E nós sabemos que ali na sua ascensão, Jesus deixa uma palavra de impacto para toda a sua igreja, para você, para mim, para qualquer um de nós. Ele deixa essa palavra ali no versículo 15, que disse, e ele disse, né, ou disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um versículo que nós, de ponta, que nós utilizamos para mostrar às crianças a importância e o quão importante é elas levarem esse evangelho, essa palavra que elas receberam, porque se elas receberam Jesus no seu coração, elas querem falar desse Jesus, porque a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se está cheio das coisas de Deus, eu quero que essa fonte, né, essa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, que ela flua, que ela venha alcançar
outras crianças, que essas outras crianças também venham sentir esse Jesus no seu coração, na sua vida, que elas venham realmente a sentir essa alegria que eu sinto no meu coração. Quantas crianças estavam em depressão, estavam com dificuldades, estavam tristes, estavam vendo suas famílias sendo destruídas, tantas coisas que acontecem na infância da criança, e nós pensamos que às vezes a criança ela não percebe, ela está ali, mas ela está brincando, ele nem entende. Não, a criança ela entende, ela compreende, por mais que ela não demonstre, por mais que ela não venha e chegue e fale, né? Eu tô vendo o que tá acontecendo. Ela levante ali uma polêmica na família, né? Eu estou vendo tudo. Ela não vai falar desse jeito, mas ela está percebendo. Quantas crianças nós temos que acessam, né? Chegam até nós. Teve um que chegou e disse assim: tia Fati, ore muito por mim, porque eu estou sofrendo muito. E ele tinha o quê? Acredito que ele tinha entre 6, 7 anos, muito pequenininho, e ele sabia o que ele estava sofrendo. Então, às vezes a tendência é essa, a tendência é achar que a criança, porque ela não fala no momento que ela está vendo a situação, que ela não está sentindo. Ela está sentindo tudo o que está acontecendo. Desde o ventre a criança já sente o seu ambiente, o contexto, as falas, tudo. Imagine uma criança com 3, 4, 5, 6 anos, elas têm a percepção, elas têm o sentimento, elas sabem que algo está errado, mas elas não falam muitas vezes, mas estão sentindo. Então, esse sentimento de quando elas encontram Jesus, quando elas têm um verdadeiro encontro com Jesus, porque a criança pode ter um encontro com Jesus, sim, a criança pode receber um novo nascimento na sua vida, ela pode realmente ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela pode ter compreendido, porque isso não sou eu e você que faz, mas o Espírito Santo de Deus que faz. Ela pode ter compreendido sim o plano perfeito de Deus para a humanidade. Ela pode ter dito: sim, Jesus, eu sou pecador e eu quero que tu venha na minha vida, Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem viver em mim. Quantas crianças nós temos plena certeza que fizeram esse convite, que fizeram esse apelo, e Jesus entrou na vida delas e a vida delas foi modificada, foi transformada. Isso é uma ação missionária, isso é pregar o evangelho, isso são atitudes que vão modificar a vida das nossas crianças. Nós temos muitas pessoas que nos procuram e como vou falar sobre tal tema, ou sobre tal tema, e tantas coisas que estão surgindo dentro da sociedade, né? Como que nós vamos combater isso? E eu estava dizendo para essa pessoa, chegou um momento que nós já não vamos mais poder abertamente falar contra A, B, C ou o que seja. Chegou um momento que nós temos que nos conscientizar daquilo que lá no princípio deveria ter sido regra. Chegou o momento de pregar o evangelho, certo? É o momento de pregar o evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, nós não erramos. Você pode falar de Gênesis e Apocalipse sem pregar o evangelho. Você pode contar uma das belas histórias que tem na Bíblia e não pregar o evangelho. Você pode falar muitas verdades, mas não ter pregado o evangelho. Pregar o evangelho é falar sobre o pecado, falar sobre o perdão, falar sobre a comunhão com Deus que nós podemos ter através de Jesus Cristo. Então, nós precisamos falar, pregar e fazer aquilo que Jesus mandou. Quando nós ensinamos a obra missionária para as nossas crianças, isso já seria um processo doutrinário, aquelas nossas crianças que nós já estamos doutrinando, porque ela já foi evangelizada, ela já foi discipulada, então agora chegou o processo da criança ser doutrinada. Sim, nossas crianças não estão na sala do culto infantil apenas para passar o tempo, não, elas estão lá para ser igreja, para aprender a ser igreja, para realmente receber
maná ali na linguagem adequada, adaptada, mas sem modificação, sem mistura. Nós não podemos misturar a palavra, o evangelho é um só. Não tem modificação, não tem que colocar florzinha, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer... Não, não existe isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho para as crianças na sua linguagem, adaptar a linguagem da criança, e ela tem capacidade sim de compreender aquilo que você está passando para ela. Por isso, quando nossa criança chega lá na etapa de doutrinação, onde ela vai aprender a nossa doutrina, a doutrina que nós seguimos, que é aqui o nosso manual, a Bíblia Sagrada, quando elas chegarem nessa fase, o que vai acontecer? Elas precisam então aprender a ser missionárias. Elas precisam aprender a colaborar com a obra missionária. E como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, você vai ler o versículo, você vai mostrar que nós somos frutos da obra missionária, você vai contar a história dos nossos primórdios, você vai contar histórias dos próprios missionários que fundaram a igreja na sua cidade. É importante a igreja sem história, né? Nós temos igrejas que parece que elas nasceram do nada, não tiveram um processo histórico. De onde surgiu essa igreja? Como surgiu? Quem foram os fundadores, né? Quem foram os primórdios, primeiros que começaram a trabalhar ali há 100 e poucos anos atrás, 120, 110? Quem foi os primeiros que deram início a esse mover pentecostal no nosso solo brasileiro? Então isso é muito importante, você quantas pessoas, foram movidas. Quantas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus com uma transformação de vida tal que elas tiveram essa disponibilidade de doar suas vidas. Então foram homens que tiveram coragem, tiveram realmente uma chama viva, né? Tiveram um encontro glorioso com esse Senhor e ouviram o ide claramente do Senhor e disponibilizaram as suas vidas. Porém, existiram também os missionários, aqueles que sustentaram, que ajudaram, que fizeram a sua colaboração missionária para que eles pudessem, estar aqui neste lugar. Então, um estudava e o outro trabalhava, e assim havia uma forma de fazer missão. Quantas crianças nós conhecemos que fazem missão doando seus brinquedos, doando aí suas roupas, né? Às vezes pede para a mamãe compra um casaco bem bonito, mas não é para mim, é para doar lá para o filho do missionário. Então são estratégias, são formas que você vai conseguir. Primeiro, a conscientização. Primeiro você precisa conscientizar a criança o que é missão, o que é fazer a missão, né? O que é ser um missionário. Eu gosto de começar a mostrar ali os primórdios, aquele pessoal que veio realmente então fazer uma história, né? Mostrar para eles através dessa história o que é ser um missionário. Jesus, em todas as histórias que ele contava, de uma certa forma, ele nos mostrava como fazer a obra e ser realmente um missionário. Uma das que Jesus contou, né? Uma das histórias que Jesus contou era sobre um homem, que eu vou mostrar aqui, que ele tinha 100 ovelhas, né? Ele tinha 100 ovelhas. E todos os dias, quando ele colocava essas ovelhinhas lá, né, na casinha das ovelhinhas, lá onde ficavam as ovelhas, ele contava todas essas ovelhas, 1, 2, 3, 4, 5. E um dia, quando ele contou essas ovelhas, só chegou 99 ovelhas. Só 99. Quantas ovelhas eram? Eram 100 ovelhas, mas naquele dia só tinha 99. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma ovelha se perdeu, né? Não estava ali. Mas o que importa, se uma só ovelha, se ele tem então lá 99 ovelhas, uma ovelha só, não vai fazer falta. Mas não foi assim não. Uma ovelha é muito importante para o nosso bom pastor, e ele foi atrás dessa ovelha
e resgatou novamente essa ovelha. Isso é uma missão muito importante. Por que eu vou me preocupar com a obra missionária? Por que eu vou me preocupar lá com uma criança, né? Ou um menino, ou uma menina, se tem muitos meninos, olha só, tem muitos meninos e meninas em todas as igrejas, e agora vamos preocupar com uma criança, com uma só? Uma alma vale muito na presença do nosso Deus, tem um grande valor uma alma, por isso que o Senhor nos mostra que Ele foi atrás dessa uma ovelhinha e trouxe ela segura novamente. Já não eram mais 99, senão que eram 100 novamente. As suas 100 ovelhinhas, aquelas que lhe pertenciam ao nosso Deus. Nosso Deus não quer que ninguém se perca, não. Ele quer que todos estejam seguros e juntos todos algum dia irão morar no céu de luz. Olha que coisa linda! Então, histórias que você pode contar para a criança, qualquer história da Bíblia ali, principalmente ali dos evangelhos, onde Jesus fala nas suas parábolas, mostrando o quão esse Deus amoroso é de resgatar, é de ir atrás e procurar de salvar, assim como enviou seu único filho Jesus a essa terra para a sua grande missão de salvar a humanidade. Então, ele é o exemplo em tudo que nós temos que ter, é o nosso Jesus Cristo. Então, nós queremos ser parecidos com Jesus. Então, Jesus deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas o que é pregar o Evangelho? Como que eu vou pregar o Evangelho? Você pode falar lá na escola, você pode falar para sua professora, para seu coleguinha lá no recreio, você pode falar em casa para o papai e a mamãe, mas o que será que eu vou falar? O que eu posso falar? Você vai mostrar que existe um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, um céu lindo. Todo mundo quer ir para o céu, não é? Quando a gente pergunta, onde que você vai ir, né? Quando você morrer, onde será que foi quando morreu? Foi para o céu. Será mesmo que todas as pessoas vão para o céu? A Bíblia diz que no céu não existe pecado, não entra o pecado. E o homem antes tinha comunhão com Deus. Sim, Deus amava muito o homem, tinha muita comunhão, conversavam todos os dias. Mas sabe o que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus e pecou, se afastando da presença de Deus. Porque Deus não pode olhar para o pecado, não pode olhar. Então isso nos cobriu. Deus já não conseguia mais nos ver, não conseguia mais olhar para nós. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele não gosta da desobediência e o homem desobedeceu. Mas Deus tem algo muito importante, que é o amor. Ele nos ama muito. Ele amava tanto que ele vinha todos os dias conversar e fez um lindo lugar para o homem e para a mulher e para os seus filhos, ó. Tudo isso aqui é de vocês. Olha que lindo lugar. Vão viver para sempre. Mas eles deram ouvido ao inimigo que queria que eles morressem. E foi o que aconteceu. O homem viveria eternamente, mas o inimigo veio e disse: não, eu não quero, eu quero que vocês morram, porque o mal quer trazer a morte eterna e Deus quer dar a vida eterna. Mas como o homem pecou, mas Deus nos ama, enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos dar a salvação. E ele veio, doou na cruz do Calvário até a última gota do seu sangue. Olha só, nós estávamos assim quando Jesus veio sobre a nossa vida. Olha só como nós ficamos purificados, nós recebemos o perdão em Cristo Jesus e novamente temos então comunhão com Deus. Sim, agora Deus pode novamente ver onde nós estamos, aqueles pequenos pontinhos de luz lá na terra. Sim, esse é esse menino e essa menina que receberam meu filho Jesus como seu único Salvador. Agora são meus filhos também. Olha só que coisa linda, como esse Deus é maravilhoso. E por isso que nós continuamos
no perdão. Sabe por quê? Porque nós continuamos crescendo na sua palavra, aprendendo a sua palavra. E a sua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu quero falar para todas essas crianças que todos somos pecadores, mas nós precisamos correr para Deus, para que Ele venha nos perdoar através do seu Filho Jesus. Venhamos a ser purificados e tenhamos direito a ir morar no céu de luz. Olha que coisa linda! Então isso é o evangelizar. Esse é o princípio do ID, é as crianças dominarem completamente o plano da salvação, elas compreenderem o que é esse plano da salvação. Por isso, nós também vamos fazer aqui para vocês um projeto, né? Um trabalhinho ali sobre as emoções. Por quê? Porque muitas pessoas estão utilizando as cores lá da área secular. Há um filme por aí que o nome dele é Divertidamente. Tem alguma coisa errada com Divertidamente? Eles utilizam cores para falar sobre as emoções. Não tem nada errado na área secular, para congressos de psicologia, para psicólogos, para pessoas que estão lá na atividade secular, né? Vão mexer com aqueles bichinhos, mostrando para as crianças uma dinâmica sobre as emoções, porque nós temos as nossas emoções primárias e as secundárias. Então, as nossas emoções, elas às vezes estão ali, né? Mas devido às circunstâncias, né, ao contexto social, elas sofrem alterações, né? Devido a uma afronta, algo externo, certo? Essa emoção interna, ela se intensifica. Por isso que ele mostra a raiva, né? A tristeza. Então, nem é todo dia que a gente está triste. Está ali a tristeza, mas a tristeza está ali, né? Está ali. Mas de repente veio uma notícia lá na mente, não, veio uma notícia externa, por fora, algo aconteceu. Então, eu fiquei triste e se intensifica a emoção da tristeza. Então, isso é natural, só que dentro do contexto, nosso contexto, nós não podemos utilizar o mesmo sistema, a mesma metodologia. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o quê? Com cores. Nós estamos trabalhando com o plano da salvação. Então, nós temos aqui o quê? O vermelho, que é o sangue de Jesus, né? O sangue que foi doado lá na cruz do Calvário. E eu trabalho a emoção vermelha como a raiva. Então, por isso que eu não aceito, né? No caso, não estou dentro desse contexto e acho que dá muita confusão, vai dar muita confusão na mentalidade das nossas crianças que estão acostumadas com o plano da salvação. Então, há uma necessidade de saber trabalhar as emoções de outras formas que não sejam utilizando figuras, né, seculares. Nós temos materiais e nós temos a forma, nós temos um método que nós não vamos criar essa poluição de tantos recursos e ficar confuso na vida das nossas crianças. Por isso, então, eu conto aí com a participação de vocês, que na próxima aula nós vamos estar mostrando, então, um desses recursos. Também vamos deixar para vocês aqui no nosso grupo um recurso sobre missões que vocês vão poder estar utilizando aí para trabalhar como fazer missões, né? Como que eu posso, quais os passos que eu tenho que dar para fazer missão. Missão é feita por aqueles que aqueles que estão lá no campo missionário, eles são chamados de missionários, esse é seu título de missionários. Missão também é realizada por aqueles que oram pelos missionários e também por aqueles que colaboram, ajudam um missionário. Então, eu estou fazendo missão, ajudando os missionários. Então, as crianças, elas vão compreender que existem os missionários, que nós precisamos de pessoas que estão fazendo missão, que não estão lá no campo missionário, mas estão fazendo missão. E também eu estou cumprindo o ID do Senhor a cada dia, testificando, falando do seu evangelho para o meu vizinho, para o meu amiguinho, para a minha professora, para a minha tia, para a minha avó, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha tia. Eu estou também fazendo e cumprindo a minha missão de cidadão do céu, levando essa palavra. Então, quero dizer para todos vocês
que existem várias formas e uma das formas muito importantes é essa, é preparar primeiramente a criança contando as histórias de missionários, porque isso foi o que marcou minha vida, conhecer a história de missionários, conhecer a fé que eles exerceram, a fé que eles tiveram de realmente ir e fazer esse trabalho e também a forma como você tem depois de incentivar essa criança para que futuramente ela sendo membro da igreja já batizado nas águas, né? Aquele membro que já está trabalhando, que já tem condições de dar continuidade, sustentando, ajudando a obra do Senhor. Então nós damos continuidade a essa obra e nós vamos criar crianças também com esse mesmo sentimento, com esse mesmo desejo de continuar fazendo essa obra maravilhosa a qual o Senhor entregou na mão da sua igreja, né, na mão de cada um de nós. Então, ensinar as crianças, ter carta dos missionários, pedir lá no departamento de missões, igrejas organizadas, tem um departamento missionário, onde eles sustentam 1 ou 2 missionários, né, 3, depende do tamanho da igreja. E o que você vai fazer? Vai ir do departamento de missões, vai falar aí com a pessoa que é encarregada aí do departamento de missões. Eu gostaria do endereço do missionário, né? Faz uma cartinha, faz áudio, pega o WhatsApp, agora tem o WhatsApp, né? Pega o WhatsApp do missionário, da missionária, da família, veja quantos filhos tem, e aí faz o Natal missionário, cada criança vai trazer um brinquedinho, né? Se não pode comprar, traz um brinquedinho que você tem usado, mas bem bonitinho, né? Ensine a criança a ter esse cuidado, esse zelo com a obra missionária, né? Conhecemos uma menina missionária, né? Que ela era filha, lá em Brasília, filha de 2 médicos, né? A mãe eram médicos e ela disse: mãe, quando ela chegou em casa, eu quero a Maria, que era a boneca mais linda que ela tinha, que ela andava muito com aquela boneca. E aí então eles disseram: para que você quer a Maria? Eu vou doar para a obra missionária lá para a filha daqueles missionários. Aí eles disseram: minha filha, você tem muitas bonecas, doa qualquer outra boneca, menos a Maria. E ela disse: mãe, você não viu a missionária falando lá que nós temos que doar aquilo que nós mais amamos? E os pais aprenderam ali com aquela pique-xuxinha, né? Aprenderam com ela, porque Deus deu aquilo que ele mais amava. Ele deu o seu único filho. Então, vamos levar nossas crianças a pensar naquilo que é puro, naquilo que é divino, naquilo que é glorioso. A sua parte, e ensine as crianças a fazerem a parte dela também, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos estar, como falei, na próxima aula fazendo então o recurso das emoções, falando sobre, como falei, sobre as emoções, dando alguns detalhes aí. E também nós vamos estar passando para vocês aqui a aula sobre missões, um recurso missionário que vai estar os moldes também aqui no nosso grupo. Mais uma vez, muito obrigada. Aguardo a mensagem de vocês abaixo desse vídeo, o recadinho de vocês, que eu vou aguardar com muito carinho, muito amor. E mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.